Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Um deputado estadual iniciou uma campanha para que haja maior atenção do governo federal para Santa Catarina para receber mais recursos. Até porque, segundo um levantamento feito pela Federação das Indústrias aqui do estado, veja só, Santa Catarina gera para a União 47 vezes mais recursos do que recebe em troca, para ser investido principalmente em infraestrutura aqui no estado. Para conversar sobre esse e outros assuntos, estamos recebendo aqui ao vivo na bancada do nosso Jornal da Manhã o deputado estadual Matheus Cadorim, do Partido Novo, para detalhar toda essa ação. Deputado, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente, nesse dia tão festivo, né, 15 anos aqui da Jovem Pan, então, uma honra para mim poder vir aqui comentar sobre o nosso dia a dia e alguns assuntos, algumas pautas importantes que a gente tem levado na Assembleia lá em Florianópolis. Muito bem. Deputado, muito se fala em ter aquele novo pacto federativo para que o bolo das receitas, né, tenha uma distribuição mais justa e também a maior parte, né, dos recursos fiquem mais perto aqui da população, que são os estados e os municípios. Porém, até agora, esse pacto nunca foi mexido, né? Qual que é a esperança, né, e a perspectiva do senhor em termos alguma mudança de fato? Bom, primeiro nós lançamos essa semana o programa Respeita a Catarina, que é um grande grupo de ações que vão desde projetos de leis, indicações, sugestões de privatizações, especificamente em rodovias aí estratégicas para o Estado. E o grande projeto inicial é justamente esse projeto de emenda à Constituição, que, segundo a Constituição de 88, artigo 60, no inciso 3º, os estados podem apresentar também propostas de emenda à Constituição, através das suas assembleias. Para isso, a gente precisa de metade mais uma das assembleias apresentando o mesmo projeto. Foi isso que a gente fez. Nós já iniciamos um trabalho onde das 14 nós já temos 11 assembleias aprovadas com o projeto, faltam só mais 3, para que nós possamos, como assembleias legislativas, solicitar mais autonomia para o Poder Federal, para que nós possamos ser efetivamente uma federação, assim como é os Estados Unidos, onde cada um dos estados tem direito a legislar sobre questões civis, penais, água, luz, energia, bases educacionais, enfim, uma série de outros pontos, dependendo, claro, com uma característica local, porque eu não posso continuar sendo administrado de uma forma centralizada por Brasília, que manda uma mesma lei, o mesmo projeto lá para o norte e para o sul, com características completamente diferentes. Então, e aí, a partir disso, você tem todo um desenrolar de ações que podem culminar, sim, na melhor distribuição dos recursos que os estados enviam para Brasília. Agora, o número surpreende, né, deputado? 47 vezes mais recursos gerados para a União e em troca nem a metade disso. É um número muito alto. Nós fizemos o Catarina como... nós personificamos essa questão. Nós tornamos a Catarina uma mulher, né? E a mulher, a Catarina, ela é estudiosa, ela é trabalhadora, ela cuida dos seus filhos, mas ela vive um relacionamento abusivo com o seu companheiro Brasil, que tira todo o dinheiro que ela produz e devolve migalhas, e extorque, engana, ignora ela diariamente. A gente não concorda com uma situação dessa, né? E por que a gente concorda com isso há décadas? Porque é isso mesmo que Santa Catarina vem passando e outros estados também. Então, dessa forma, a gente objetivou esse problema para que as pessoas tenham a sensibilidade de, não, realmente, tem uma coisa muito errada acontecendo. E aí você vê uma pesquisa da CNT sobre as rodovias aqui do nosso estado. Apenas 2% das rodovias que cortam o estado estão em condições ótimas de trafegabilidade. Todo o restante, a gente sabe como é que é a situação. Em qualquer região, o problema que é o de escoamento que a gente tem das nossas rodovias que estão quase colapsando. É um problema seríssimo que a gente está enfrentando em Santa Catarina. Mas nós temos recurso suficiente para administrar. Eu estou falando só de rodovia, fora todo o resto, né? Nós temos recurso suficiente, nós produzimos recursos suficientes para isso. Mas esse dinheiro vai para Brasília e não volta. Né? Então, tá mais do que na hora desse aluno. A gente é aquele aluno que senta lá na frente e tenta tirar 10 o tempo inteiro, estuda, né? Se esforça, e a professora tá lá cuidando do fundão. É isso que acontece. Né? E a gente não pede, a gente não reclama. Chega, tá na hora de a gente pedir. Porque mais do que um direito nosso é justiça com quem produz, né? Com o catarinense. Deputado, ainda aproveitando, né, o gancho dessa resposta do senhor,
Que mobilização específica, né, o senhor pretende fazer na Assembleia, bancada catarinense no Congresso, para que haja realmente, de fato, uma força política ainda nesse propósito? Porque a gente sempre ouve muito falar, né? Menos Brasília, mais Santa Catarina, mais cidades. E, infelizmente, passa o tempo e não é o que a gente realmente percebe. Para que o senhor não fique sendo uma voz única lá na Assembleia, né? Bom, o projeto ele primeiro foi aprovado em Santa Catarina, né? Então foi uma iniciativa catarinense e agora espalhado por as outras assembleias. Nós vamos protocolar esse documento juntos lá em Brasília, quando as 14 estiverem assinadas. E aí ele começa a tramitar como se fosse apresentado por um deputado mesmo. Já começa a tramitar nas comissões. E a partir daí uma segunda luta, né? Uma segunda batalha de fazer com que esse projeto realmente avance. E aí nós vamos ter que usar de toda a força de mídia, de comunicação de todas essas assembleias para poder dar continuidade nisso. É uma tarefa fácil? De forma alguma. Né? A gente vai mexer num vespeiro ali muito grande. Mas é um movimento que precisa acontecer. E quanto antes a gente se movimentar, melhor. Então, não há nenhuma perspectiva de tempo nesse sentido, mas a gente quer resolver isso esse ano ainda. Precisamos, né? Deputado, queria avançar um pouquinho na conversa com o senhor aqui e falar sobre um assunto que dominou a pauta aqui na Jovem Pan Joinville e em outros veículos também nos últimos dias, que é a questão da segurança nas escolas, e o senhor também participa da Comissão de Segurança Pública na Alesc. E a gente acaba vendo, né, aqui de longe, no bom sentido da palavra, que de fato tem muitos projetos de lei sendo apresentados, muita discussão. Na prática, a gente vai ter ações que de fato vão fazer a diferença lá na ponta, deputado? Qual é a visão do senhor, hein? Primeiro foi super acelerado o processo de adaptação aí dos CETISPs, né, dos policiais da reserva, para que a gente possa ter guarda armada em todas as escolas do estado, aí, especialmente as públicas, né, estaduais, municipais, e também a possibilidade de convênio com os municípios para as outras escolas. Então esse foi um projeto rapidamente resolvido, já sancionado pelo governador, aprovado na Assembleia e tudo mais. Agora nós temos um conjunto de sugestões que foram apresentadas, que são as mais variadas possíveis, né, porque no calor do momento a gente teve aí uma avalanche de ideias, veio de tudo. Então a gente precisa fazer um filtro do que é realmente efetivo ou não. Como eu já me dispus em ser o deputado que trata da tecnologia, né, e todos eles já reconhecem que eu sou a pessoa com quem falar sobre esse assunto dentro da Assembleia, eu vou ser o responsável por toda a parte de tecnologia envolvida nos projetos. Então, desde questões de reconhecimento facial ou entrada e saída de travas específicas, que foi sugerido de raio-x a detector de metal, enfim, uma série de outros assuntos. Para esses assuntos, a gente vai fazer um filtro grande com quem entende do assunto, trazer especialistas, para a gente não gastar dinheiro à toa. Tem muita tecnologia que funciona para entrada e saída de funcionários de empresa, mas que não funciona para crianças. Porque criança, você tem uma criança baixinha e uma autona na mesma escola. Sim. Então, só aí você já tem um diferencial que precisa ser levado em consideração. Não adianta a gente, no momento, gastar rios de dinheiros e não ter efetivamente o que é preciso, que é a segurança das crianças. Né? Mas quando o senhor fala sobre esse tema especificamente, a gente já ouviu do próprio executivo aqui em Joinville, uma fala do secretário municipal de Educação dizendo o seguinte: a gente precisa fazer um estudo técnico, científico, seja lá o que for, para discutir bem, principalmente a questão da presença de profissionais armados nas unidades de ensino, e aí falando especificamente das unidades municipais. Qual é a opinião do senhor? Claro que o senhor defende a questão da tecnologia, o governo do estado já falou que vai colocar um policial militar aposentado lá na frente, tem que treinar esse profissional lá também, não vai sair revistando alunos, por exemplo, né, que é um ponto crítico que a gente já ouviu falar. Sim. Mas qual é a visão do senhor? Precisa ter um profissional armado numa unidade municipal em Joinville, especificamente? Acho que tudo isso dá uma sensação de segurança para as escolas. Porque eu tenho dificuldade de nomear aquele sujeito lá, né? Aquele animal que fez aquela barbaridade. Se ele quiser pular o muro, ele pula. Se ele quiser, ele vai tentar as portas que estão abertas, ele vai entrar. Se ele quiser aguardar fora, no carro dele, esperar as crianças passarem na faixa de pedestre na saída, ele vai esperar. Então, qualquer coisa que a gente fizer vai ser uma sensação de segurança. Porque sempre vai ter alguém que vai poder pensar em uma forma diferente de fazer um ataque desse. O que realmente vai funcionar são duas coisas. Primeiro, antes, questão de saúde mental, que a gente precisa trabalhar com muito mais eficácia dentro das nossas escolas, e aí é uma visão de médio e longo prazo.
E também a questão de controle de ações na internet, né? Porque esse tipo de criminoso, ele dá sinais, ele avisa, ele vai dando mensagens de que ele vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então, reforçar a questão da cibersegurança nesse sentido. E no outro ponto, aí é a punição. A nossa legislação, e aí pode entrar inclusive a questão do respeito à Catarina, porque a nossa legislação ainda é muito branda com esse tipo de situação. Esse cara não deveria estar solto, porque ele tentou matar o padrasto meses antes, né? Então isso aí é tentativa de homicídio, é 6 anos de cadeia. Ele tinha que estar preso. Mas a nossa legislação federal, ela permite nuances onde o sujeito estava solto. E o Código Penal é da década de 1940, então, né? se nós pudéssemos, se nós então... tivéssemos a liberdade de legislar sobre o nosso Código Penal, como é a proposta do respeito à Catarina, nós, com certeza, Santa Catarina seria uma das mais rigorosas do Brasil. E faria essa correção. E faria né? essa diferença. Então, muito provavelmente, esse cara estaria preso. Então, são esses 2 pontos que realmente vão trazer segurança para as escolas. O restante que a gente fizer, pode levantar muro, pode botar detector de metal, policial armado, vai dar uma sensação, botão de pânico, que é outra coisa que a gente sugeriu também, é sensação de segurança. Então, de verdade, é um conjunto de ações que vai proteger o nosso bem maior e o nosso tesouro, que são as crianças. Deputado, para finalizar, eu queria até aproveitar a presença do senhor aqui, porque o Ministério Público instaurou um inquérito para acompanhar as ações da Secretaria da Saúde aqui em Joinville a respeito da dengue. O senhor, deputado estadual, como sendo do partido do prefeito Adriano Silva, como é que o senhor vem acompanhando toda essa situação? O que a gente precisa deixar claro é que a situação não é de Joinville, né? É uma situação estadual e nacional. A gente está com um problema de saúde sério, que é fortalecido por 2 questões importantes, que é a questão das doenças respiratórias, né? Esse momento que as crianças, inclusive de volta às aulas, elas viram um vetor de transmissão para a família inteira. E a dengue é um problema que quem está com dengue, ele leva 8 horas para ser atendido, porque ele precisa ficar se hidratando, enfim, então ele ocupa um leito, e nisso você tem um grande aglomero de pessoas ali, justamente por conta dessa situação. Por outro lado, nós temos uma prefeitura ágil, né? O prefeito com muita capacidade de gestão nesse sentido, porque ele já vem de um histórico aí dos bombeiros e tudo mais, criando situações ali locais como a própria central da dengue para tentar reduzir esse tempo de espera. E, enfim, tudo que é possível ser feito dentro das condições que Joinville tem, inclusive, a gente sabe da questão de gastos que Joinville tem com saúde, que extrapola a média nacional em muitos percentuais, né? Está sendo feito, né? A situação é complicada no Brasil inteiro. Em Joinville é maior por conta da nossa situação do Hospital Municipal São José e tudo mais, mas é o que pode ser feito. Eu não tenho receio nenhum de investigação nenhuma, eu entendo perfeitamente a capacidade e a honestidade, a dignidade com que o prefeito tem desenvolvido as ações para mitigar esse tipo de situação que a gente tem hoje aqui, né? Deputado, a gente teria muitos assuntos ainda para conversar, nosso tempo está quase terminando. Queria lhe agradecer a sua presença, a sua visita. Bom feriado e volte quando quiser e puder para a gente comentar, falar sobre os assuntos, não só de Joinville, mas do estado de Santa Catarina. E de novo, né? Por favor, menos Brasília, mais Santa Catarina. Obrigado. Eu que agradeço. A gente tem um monte de ações lá na Assembleia, acompanha a gente nas redes sociais, né? Nós fomos o primeiro político a apresentar um projeto escrito com auxílio de inteligência artificial no Brasil. Então, a gente tem trazido coisas novas, novidades pro povo catarinense e estamos abertos para todos os tipos de sugestões, críticas, enfim, é só nos acompanhar. Obrigado. Bom feriado. Muito obrigado e parabéns para a Jovem Pan pelos 15 anos. Obrigado. Valeu, grande abraço.